Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos, por John Gottman com Joan Declercq. Página 153. Evite os 4 cavaleiros do Apocalipse. Como parte da pesquisa de longo prazo que realizamos sobre a família e as emoções, descobrimos que os casais infelizes no casamento ou fadados a se divorciar entram numa espiral degenerativa das interações, emoções e atitudes que leva à desintegração do casamento. Esta derrocada costuma acontecer em 4 etapas previsíveis, que chamo de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Como arautos da desgraça, cada cavaleiro prepara o terreno para o seguinte, desgastando a comunicação e fazendo com que os esposos atentem cada vez mais para as falhas um do outro e do casamento. Enumerados na ordem de seu perigo relativo para a relação, os 4 cavaleiros são crítica, desdém, atitude defensiva e obstrucionismo. Não é de se surpreender que estes mesmos 4 elementos tenham se mostrado prejudiciais aos filhos dos casais. Em outras palavras, quando o ambiente da criança está contaminado pela atitude crítica, desdenhosa, defensiva e obstrutiva dos pais, a crítica fica mais exposta aos efeitos perversos do conflito conjugal. A boa notícia é que agora podemos usar estas descobertas para recomendar aos casais maneiras de aprimorar seu relacionamento e, assim, proteger os filhos de consequências prejudiciais. Abaixo você vai encontrar conselhos para driblar os cavaleiros, mesmo quando estiver discutindo problemas delicados com o seu marido ou sua mulher. Embora sejam dirigidos a casais casados, estes conselhos também podem ser úteis para casais separados ou divorciados, mas que precisam conversar sobre questões ligadas aos filhos. Cavaleiro número 1. Crítica. O que chamo de crítica são os comentários negativos sobre a personalidade do parceiro. Em geral, num tom que atribui culpa. Superficialmente, a crítica pode confundir-se com queixa, e as queixas podem fazer bem ao relacionamento, sobretudo quando o marido ou a mulher veem suas reivindicações sendo atendidas. Mas há uma diferença fundamental entre queixa e crítica. A queixa é dirigida a uma atitude específica, enquanto a crítica atinge o caráter da pessoa. Eis alguns exemplos de cada uma. Queixa. Quando você gasta esse dinheiro com roupa, fico preocupado com as nossas finanças. Crítica. Como você pode gastar todo esse dinheiro comprando roupa quando sabe que a gente tem contas a pagar? Você foi muito fútil e egoísta. Queixa. Me sinto sozinha quando você sai com seus amigos às sextas-feiras em vez de vir para casa. Crítica. Você é um irresponsável, saindo todos os fins de semana e me deixando em casa com as crianças. Fica claro que você não liga para a sua família. Queixa. Quem dera que você não largasse as roupas pelo chão. O quarto fica uma bagunça. Crítica. Cansei de ficar catando suas coisas. Você é relaxado e sem consideração. Enquanto a queixa simplesmente expõe os fatos, a crítica costuma ser recriminatória, empregando o verbo devia. Insinua que o parceiro não tem jeito. Por exemplo, em vez de dizer eu gostaria que às vezes você comprasse sorvete de morango, o marido ou a mulher pode dizer por que você sempre compra de chocolate com menta? Você já devia saber que eu odeio esse sabor. Traição é outro tema comum. Em vez de eu não queria que você tivesse chegado atrasado com as crianças na festa da minha mãe,
ela ficou triste. A mulher pode dizer: achei que você iria chegar com as crianças na hora, na casa da minha mãe, mas você se atrasou de novo. Eu devia saber que você ia estragar mais uma comemoração em família. E a crítica costuma generalizar. Você nunca ajuda nas tarefas domésticas. Ou então, você sempre faz a conta do telefone ir lá para cima. Muitas vezes a crítica expressa frustração não declarada e ira não resolvida. Um cônjuge sofre calado, enquanto o outro fica alheio à irritação crescente. Quando o que sofre calado não consegue mais conter os sentimentos negativos, estoura e parte para a ofensiva. O resultado pode ser uma técnica que chamo de tudo e mais alguma coisa. Ou seja, o crítico desfia um rosário de queixas que nada tem a ver umas com as outras. Como, por exemplo: você sempre se atrasa para me pegar no trabalho. Nunca fica com as crianças, nem se preocupa mais com a sua aparência. E há quanto tempo não saímos juntos? O ataque é tão abrangente e arrasador que o alvo só pode interpretá-lo como ofensa pessoal. Pode ficar pasmo, magoado, sentir-se traído, agredido. O que prepara o terreno para a chegada do segundo e mais perigoso cavaleiro, o desdém. Como se evita esse tipo pernicioso de crítica? Discutindo conflitos e problemas tão logo eles aparecem. Não espere até chegar ao auge da irritação e da mágoa. Manifeste sua raiva ou desagrado de forma específica e dirigida aos atos do parceiro, e não à sua personalidade ou temperamento. Tente não culpar. Atenha-se ao presente e evite cobranças generalizadas. Evite estas palavras quando estiver fazendo uma queixa. Você devia. Você sempre. Você nunca. Nossos estudos mostram que as mulheres criticam mais que os maridos. Em parte, porque aparentemente as mulheres se acham na obrigação de trazer à baila os problemas conjugais. Os maridos, por outro lado, tendem mais a lidar com um conflito só por obrigação. Esta pode ser uma combinação infeliz, porque a crítica muitas vezes é causada por um sentimento unilateral. Quando a mulher faz uma reclamação e o marido não reage como ela espera, inevitavelmente a raiva dela se transforma em crítica. Os maridos podem evitar isso vendo na raiva das mulheres um recurso para melhorar o casamento. Quando se irrita, a mulher está simplesmente botando sua queixa em itálico. O segredo é o marido abraçar a raiva da mulher, antes que essa raiva cresça e se transforme em crítica. Cavaleiro número 2, desdém. O desdém é semelhante à crítica, porém vai mais longe. Um cônjuge que desdenha do outro, na verdade, tem a intenção de insultá-lo ou feri-lo psicologicamente. O sentimento de desdém muitas vezes surge quando um cônjuge está desgostoso com o outro ou farto dele, quando desaprova suas atitudes e deseja ficar quite. A pessoa com desdém tem pensamentos depreciativos. Meu marido é ignorante. Minha mulher é repulsiva. Meu marido não presta, é um idiota. No casamento, é tanto mais difícil o marido lembrar-se do que viu de atraente na mulher e vice-versa, quanto mais aferrar-se a ideias desse tipo. Com o tempo, elogios, pensamentos amorosos e gestos de ternura vão por água abaixo. As boas ações e os pensamentos positivos são suplantados pelas emoções negativas e pela implicância. Entre os sinais que indicam ter sido o casamento contaminado pelo desdém, há os insultos, os xingamentos e as formas hostis de humor.
como o escárnio e a ridicularização. Um cônjuge pode reagir à manifestação de raiva do outro de forma evasiva e desmerecedora, como, por exemplo, corrigindo-lhe a gramática. A linguagem gestural pode revelar que os cônjuges não se respeitam mutuamente. A mulher pode revirar os olhos quando o marido estiver falando. O marido pode fazer uma expressão de asco. Uma vez que o cavaleiro do desdém se instalou num casamento, é preciso muita vigilância para expulsá-lo. No entanto, é possível fazê-lo se um cônjuge estiver disposto a mudar de atitude em relação ao outro. Para isso, precisa começar a ouvir aquele roteiro que tem interiorizado. Quando você se pegar pensando em como insultar seu parceiro ou vingar-se dele, imagine-se apagando essas ideias. Substitua-as por pensamentos mais tranquilizadores, como, por exemplo, este não é um bom momento, mas as coisas não são sempre assim. Ou, eu posso estar irritada, desapontada, furiosa, triste, magoada, mas meu marido tem qualidades que não são de se jogar fora. Saiba que se você escolhe se vai atribuir motivos positivos ou negativos ao comportamento de seu parceiro. Se a mulher deixa de pôr o lixo na rua, por exemplo, você pode ter duas posturas diferentes. Pode pensar, ela se acha boa demais para pegar em lixo. É tão prima dona que espera que eu e todo mundo que convive com ela limpe a sujeira que ela faz. Mas também pode dizer, ela não levou a lata de lixo para fora porque não viu que estava cheia. Devia estar com a cabeça em outra coisa. Vai tratar disso daqui a pouco. Repare que a reação positiva focaliza o problema específico do comportamento da mulher relativo ao lixo do dia. Não usa o incidente como uma prova para selar uma sentença de morte. Pode ser difícil, mas procure deixar de pensar que precisa sair ganhando quando discute com seu marido ou sua mulher para provar que está do lado mais forte. Pondere se de vez em quando não é melhor simplesmente evitar uma briga. Como o desdém pode acabar com a admiração e os pensamentos afetuosos, o antídoto é alimentar mais pensamentos positivos e amorosos em relação ao parceiro. Alguns casais acham que uma coisa que ajuda é pensar nos motivos que os levaram a se apaixonarem. O marido pode ter achado a mulher divertida, inteligente, sensual. A mulher talvez tenha ficado atraída pelo jeito meigo, forte e brincalhão do marido. Alimentem suas recordações. Olhem fotografias antigas, se isso ajudar. Passem momentos a sós um com o outro para enriquecerem e restaurarem sua relação conjugal. Com isso, vocês podem reverter a maré antes da chegada do próximo cavaleiro. Cavaleiro número 3. Atitude defensiva. Quando o marido ou a mulher se sente alvo de desdém, é natural que assuma uma atitude defensiva. Porém, esta é uma atitude muito prejudicial ao casamento, porque os cônjuges não escutam um ao outro quando acham que estão sendo atacados. Sua reação, então, é eximir-se das responsabilidades. Não tenho culpa que Jason esteja com problemas na escola. Você é quem passa a mão na cabeça dele. Ou justificar seus problemas. Eu queria ir no recital da Kate, mas tive que ficar até tarde no escritório. A queixa cruzada é outra forma comum de atitude defensiva. Ele reclama dos gastos dela. E ela rebate reclamando que ele devia ganhar mais. Assim como a reação mas em que um recurso estilístico transforma a concordância em resistência. Estamos precisando de aconselhamento, mas não vai adiantar nada. Às vezes, para se defender, as pessoas ficam batendo na mesma tecla.
Por mais lógica que seja a argumentação de uma, a outra continua insistindo no mesmo ponto. A atitude defensiva também pode se expressar no tom de voz ou na linguagem gestual. O tom de lamúria é clássico, insinuando que a pessoa se sente uma vítima inocente e se exime da responsabilidade de procurar a solução do problema em questão. Braços cruzados sugerem que a pessoa está em guarda. A mulher pode ficar mexendo no pescoço, como se estivesse brincando com um colar. A atitude defensiva naturalmente é compreensível quando há desdém na relação, mas não ajuda a salvar o casamento, porque qualquer atitude defensiva interrompe as linhas de comunicação. A chave para sair da defensiva é ouvir o que o parceiro diz, não como um ataque, mas como informação útil, sendo expressa de forma contundente. Obviamente, isso é mais fácil de dizer do que de fazer. Mas imagine o que é possível ser feito uma vez que começado o desarmamento. Seu parceiro lhe dirige um insulto, e em vez de negar o que foi dito ou revidar com outro insulto, você encontra algum fundo de verdade naquelas palavras e se detém um pouco pensando naquilo. Você pode responder: nunca pensei que você ligasse tanto para isso. Vamos falar mais sobre esse assunto? No primeiro momento, seu parceiro provavelmente vai ficar chocado com a sua reação. Talvez até fique desconfiado. E isso aumente a tensão entre vocês. Mas, à medida que você vai depondo suas armas e se despindo da armadura, ele vai ver que você realmente está querendo que as coisas mudem. Se você se importa com a relação e quer que a vida de vocês seja mais tranquila. Cavaleiro número 4. Obstrucionismo. Se os parceiros não conseguem chegar a uma trégua e se continuam deixando a crítica, o desdém e a atitude defensiva comandar a relação, estão fadados a conhecer o quarto cavaleiro, o obstrucionismo. Isso acontece quando um cônjuge se fecha porque a conversa ficou demasiado intensa. Em essência, ele vira uma parede, sem dar qualquer indicação de estar ouvindo ou compreendendo o que diz o outro. Em nossos estudos, 85% dos obstrucionistas eram homens, o que não surpreende, já que, por ter uma reação fisiológica mais radical ao estresse conjugal, o homem tende mais a fugir dele. Isso talvez seja causado pelas diferenças fisiológicas existentes entre os sexos, ou pelo fato de ser o homem mais propenso que a mulher a alimentar pensamentos tristes quando não está com a esposa. Quando entrevistados acerca dessa atitude, muitos dos homens obstrucionistas disseram considerar que o seu silêncio era neutro e não algo que pudesse ser prejudicial ao casamento. Os homens não entendiam que as esposas se irritassem quando eles ficassem quietos e não reagiam, que achassem que esta uma atitude presunçosa, de desinteresse ou desaprovação. Os homens achavam melhor ficar mudos para não aumentar a tensão. Independentemente das intenções positivas dos obstrucionistas, estudos mostram que reagir habitualmente com silêncio às aflições conjugais traz problemas. Se os parceiros não estiverem dispostos a conversar, os problemas continuarão sem solução, agravando o isolamento. Os homens se retraem quando as emoções se exaltam. Ao contrário dos homens, as mulheres costumam agir mais de acordo com as convenções sociais do que com o que sentem fisicamente. Talvez por isso as mulheres sejam mais propensas do que os homens a conservar um casamento fracassado, mesmo em detrimento da sua saúde.
Para quem sabe que é obstrucionista e deseja mudar, recomendo que ao discutir com o parceiro, faça um esforço para lhe dar mais subsídios. Mesmo um simples aceno de cabeça ou um aham, indica ao falante que ele tem um ouvinte. Esta legitimização pode contribuir para melhorar a relação. A partir daí, o obstrucionista pode ir se aprimorando na arte de ouvir e passar a ecoar o que o parceiro diz. Como as reações fisiológicas ao estresse podem ter um papel-chave, quem quiser deixar de ser obstrutivo e passar a se comunicar com o parceiro pode desejar explorar novas formas de conversar, a calma em discussões acaloradas. Alguns casais com quem trabalhamos chegaram até a controlar a pulsação durante as alterações, o que foi útil. Ao detectar uma aceleração de 20 pontos no ritmo cardíaco, o casal interrompia a discussão e só voltava ao assunto quando se sentisse mais relaxado. Para os casais que desejarem tentar este método, recomendo retomarem a discussão a cerca de meia hora após a interrupção. Assim, marido e mulher têm tempo de esfriar a cabeça, sem risco de abandonar o assunto e prejudicar o processo da relação. É importante controlar a tensão e as ideias nesse interim. Respirar fundo, relaxar ou praticar exercícios aeróbicos são coisas que podem acalmar. Se possível, deve-se evitar pensar no parceiro com sentimentos de amargura ou de vingança, procurando alimentar mensagens positivas, tranquilizadoras e otimistas. Mais informações sobre como afastar os 4 cavaleiros e melhorar seu relacionamento conjugal podem ser encontradas em meu livro Why Mariah Success of File. A mensagem mais importante para os pais é que as coisas que fazem os filhos sofrerem são exatamente as mesmas que acabam com o casamento. Mas se os pais, mesmo os que estiverem se divorciando, puderem esforçar-se para se comunicar melhor, será vantajoso para os filhos. Agradeço! Tchau, tchau!